Olá, eu sou Lucilena, estou aqui no 26º Congresso da SBOC e a conversa de agora é fascinante, porque a gente tem ninguém menos do que uma cientista brasileira de primeira grandeza, diretamente da NASA, a doutora Rosali Lopes. Ela é astrônoma, ela é geóloga planetária, ela é vulcanóloga e ela vai nos explicar um pouco como os estudos, como o preparo, aliás, para uma missão espacial tem a ver, pode gerar inovação na saúde. E, bom, ninguém menos do que o presidente da comissão científica deste congresso, o Dr. William Williams, está aqui comigo, porque já que esse congresso fala tanto, foca tanto em inovação, eu resolvi pedir ajuda não para os universitários, mas para o presidente da comissão científica, que não sou boba nem nada. Muito obrigada, eu estou curiosíssima com esse papo. Doutora Rosali, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar é isso. Como é o preparo de uma missão espacial e por que ele traz tantos ensinamentos para a ciência e para a saúde, inclusive? Conta um pouquinho para a gente dos bastidores desse preparo. Sim, o preparo de uma missão espacial é muito longo. As pessoas às vezes não sabem disso, que desde um estudo para uma missão espacial até geralmente se faz propostas. Nos Estados Unidos nós fazemos para a NASA, e mais estudos, e aí a preparação da engenharia, da tecnologia, da ciência, quais as questões científicas que vamos responder. Então demora muitos anos, às vezes mais de uma década. Também, se as missões foram para planetas mais distantes, como eu já trabalhei em missões que foram para Júpiter e também para Saturno, demoram vários anos, 6, 7 anos, para chegar lá de viagem. Então, é assim como se construir uma grande obra, como nos tempos antigos, construindo uma catedral, que às vezes as pessoas que começam não vão ver os frutos das missões. Então tem aquele período longo que você está fazendo uma coisa não necessariamente para você utilizar, mas para quem segue o seu caminho. Missões tripuladas, elas são mais desafiadoras ainda? Sim, eu não trabalho com missões tripuladas. As missões tripuladas são mais rápidas. Nós há muito tempo mandamos astronautas para a estação espacial, então eles ficam alguns meses lá, mas é uma coisa em outra escala. E estamos preparando, quer dizer, não eu pessoalmente, mas a NASA, para mandar astronautas de volta à Lua e ter uma presença mais constante na Lua. Essa é a ideia do futuro, de construir uma base lunar, mas tem muitos desafios isso também. Imagino. Dr. William, quando o senhor pensou na programação desse congresso e resolveu trazer eu falo essa expressão com a boca cheia, porque acho tão diferente, uma geóloga planetária, o que passou pela sua cabeça? Acho que, como vocês perceberam, o congresso é inteirinho voltado para inovação e acesso. E na sessão plenária, que é justamente a sessão para a qual a gente convidou a Rosali para participar, ela vai dar uma aula, o Keynote Lecture, né, a aula mais importante do congresso, falando justamente do polo da inovação. Seguindo ela, a gente tem o Dr. Richard Sullivan falando de acesso a essas inovações dentro do contexto da saúde. Então a gente traz um pouquinho mais para a terra. Mas eu quis trazer justamente esse tema mais diferente, porque eu quero que as pessoas se sintam inspiradas. Eu acho que uma grande parte de todo esse trabalho que é feito, de missões espaciais, etc., ele traz uma inspiração para as pessoas. São coisas assim, talvez a gente pense, como que nós vamos atingir isso? Como que a gente vai chegar em Júpiter? E eu acho que esse é um dos elementos interessantes da parte da inovação em ciências espaciais.
E muitas missões espaciais acabaram rendendo inovações que hoje fazem parte do dia a dia aqui na Terra. Gostaria de dar alguns exemplos? Sim. Nas missões espaciais, nós precisamos fazer os sensores, os instrumentos pequenos e leves, porque quanto mais pesada uma nave for, mais difícil é e mais cara para o foguete levantar. Então, muitas das inovações vieram dessa necessidade de fazer os instrumentos e sensores pequenos e leves. E essa tecnologia levou a muito avanço. Por exemplo, avanços que facilitaram o desenvolvimento do telefone celular, dos sensores que nós usamos no pulso. Também teve a necessidade no programa de astronautas, no programa humano, de monitorear a saúde dos astronautas. Então, tem exemplos, por exemplo, como a bomba de insulina, que foram o que nós chamamos de um spin-off, né? Que vieram da tecnologia das ciências espaciais. E tem outras coisas, por exemplo, os astronautas na estação espacial fazem experiências em microgravidade, e experiências que micróbios com drogas, eu não sou bióloga, então eu não conheço isso a fundo, mas eu sei que muitas das experiências na estação espacial são voltadas à medicina e biologia. Que inclusive eu li que tem experiências com microgravidade com células cancerosas. Sim, acho que tem uma série de experimentos aí que são feitos em oncologia e relacionados até mais à ciência básica, mas que podem gerar conhecimento para oncologia no espaço no ambiente sem gravidade, né? Uma das coisas que me fascinou quando a gente estava pensando um pouquinho nesse tema não foi nem tanto essa aplicação das tecnologias que a gente tem mais imediata, mas eu assisti um documentário, inclusive, que contava um pouquinho da história da Rosalie, e uma das coisas que me fascinou foi um pouco do que ela comentou de que o trabalho que ela está fazendo hoje vai ser uma equipe daqui 15, 20, 30 anos que vai analisar. Então ela tem que pensar muito bem os alicerces que ela está plantando hoje nas missões espaciais para que essa equipe que vem depois, que ela nem conhece quem é, possa aproveitar todos esses dados gerados. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Rosalie, como que isso pode se traduzir para o que a gente planeja, talvez, nas nossas atividades científicas dentro da medicina. Acho que a gente, às vezes, é muito imediatista até, né? E a gente sente isso porque as conversas que temos aqui, todo mundo muito preocupado com os desafios, as barreiras. E eu imagino que a senhora, quando esteja ali realizando o seu trabalho, a senhora não pense tanto nas barreiras lá adiante, né? Não. Mas em resolver agora colocar o tijolinho na catedral. Acho que isso que o Dr. William falou é perfeito. Porque eu também me beneficiei muito na minha carreira, porque quando eu comecei a trabalhar na minha primeira missão, a missão Galileu, a missão já estava a caminho de Júpiter e muitos fizeram o trabalho anterior para lançar essa nave, para estudar o que nós íamos fazer. Então, nós não somos, digamos, imediatistas. Temos que, claro, que resolver problemas técnicos que são mais imediatos, mas pensamos muito no futuro. Como o Newton disse, eu enxerguei porque eu estava no ombro dos gigantes. Então, é muito para o futuro, porque essas missões, muitas demoram muito tempo. Por exemplo, agora tem uma missão em Marte que já está lá há vários anos, pousou em 2021, que é um carro-robô que está colhendo amostras de rochas de Marte, que talvez tenha algum sinal que a vida aconteceu no passado. Mas essas rochas têm que depois serem trazidas de volta à Terra
E isso não vai acontecer, eu acho que nessa década ainda não vai acontecer. É uma missão difícil, e agora tem discussão se vai ser astronautas que vão trazer de volta ou se vai ser uma missão não tripulada. Então, lá pelos anos 2030 e poucos ou tantos, que essas rochas vão vir para a Terra para ser analisadas. Então, talvez muitos dos cientistas que estão trabalhando na missão nem estejam mais, mas eles estão escolhendo as rochas que acham que são mais promissoras para outros analisarem no futuro. Mate a nossa curiosidade, eu imagino que são muitas, mas qual o maior desafio, a maior dificuldade dessa missão para trazer as rochas? Por que não acontecerá tão cedo? Bem, porque não é só, digamos, uma missão. Você precisa de uma nave pousar em Marte. Para começar, pousar em Marte não é fácil. Até agora, só os americanos e os chineses que conseguiram. Depois, ela tem que... o carro-robô tem que transferir as rochas. Isso não é tão difícil. Mas depois essa nave... ou parte dessa nave tem que decolar de Marte, e isso significa que tem que mandar um foguete pequeno para Marte. Aí depois ela tem que encontrar uma nave que está em órbita ao redor de Marte, e dar essa cápsula para uma outra nave que daí tem que trazer de volta para a Terra. Então é uma missão complexa. Eu perguntei de caso pensado, o Dr. William até quer fazer um comentário, eu vou também aproveitar junto do seu comentário para jogar. Porque se a gente pensa no final do processo, às vezes é assustador, né? Isso vale para a oncologia, vale para as missões espaciais. Então eu achei tão interessante, porque se a gente pensar na pedra da Terra e tudo que tem que fazer, é assustador, ninguém faz nada, isso cada um pensar, passa muito por colaboração. Era exatamente esse ponto que eu ia chegar. Acho que o que você está escrevendo para mim, Rosalie, mostra que você tem que ter muitos times colaborando. Exatamente. E talvez com olhares diferentes, né? Você deve ter engenheiros, deve ter, né, gente especialista em geologia. O que eu queria perguntar para você, como que é essa multidisciplinaridade, essa colaboração interdisciplinar que acontece em ciências espaciais, porque em oncologia a gente fala muito isso, a gente precisa ter multidisciplinaridade, o cirurgião precisa conversar com o oncologista, precisa conversar com o radioterapeuta, com o pneumologista e assim por diante. Como é isso no mundo da ciência espacial? Bem, no meu laboratório de propulsão a jato da NASA, nós temos assim, um triângulo que é ciência, engenharia e tecnologia. E o trabalho, o time dessas pessoas é que facilita as missões espaciais. Então, é um lugar, não é único da NASA, mas é um tipo de colaboração que nós estamos muito acostumados a fazer, que os cientistas têm que conversar com o pessoal que faz pesquisa em tecnologia para desenvolver um instrumento. Digamos, eu quero um instrumento que faça isso para responder essa questão científica. Os cientistas definem a questão científica, e os que fazem pesquisa em tecnologia, em instrumentos e sensores, então tem que vir para dizer, bem, nós podemos fazer com esse sensor ou desse jeito. E aí os engenheiros também vêm, os engenheiros que constroem as naves, e ainda temos engenheiros diferentes que testam as naves, temos engenheiros de navegação que calculam as trajetórias. Então é sempre um trabalho de equipe, e isso que leva à inovação. Isso é muito importante. Inovação não é um voo solo, né? Não, e não é de uma... mesmo que comece a ideia com uma pessoa, precisa de um time. De um time de talentos. E como que é a coordenação desse time, Rosalie? Olha, é muito orgânica. É claro que nós temos
managers, né? Digamos que é o meu papel agora é mais como se diz aqui, Gerente, Gerente, coordenador. coordenadora. Que para coordenar esse tipo de atividade. Aí nós juntamos as pessoas, digamos, queremos preparar uma missão, agora estamos pensando numa missão ao Urano, que é muito longe. Então, Nossa Senhora! Vai demorar muito tempo. Aí os cientistas, um grupo de cientistas define as questões, aí tem nas reuniões também os pesquisadores de instrumentos de tecnologia, que instrumentos poderiam responder essas questões, e os engenheiros também, e precisa-se de um instrumento com essa resolução, ou qual a resolução que nós precisamos para responder a questão científica. Então, é muito assim em conversas e reuniões, aí faz mais um pouco de trabalho, discute. Então, por isso que demora tempo também para definir uma missão. E eu tenho uma curiosidade, a NASA é realmente ignorância. Todo esse conhecimento é gerado na própria NASA, nos cientistas que trabalham na NASA, engenheiros e tudo mais, ou a NASA tem colaboração também com centros de pesquisa espalhados pelos Estados Unidos? Sim, centros de pesquisa espalhados pelo mundo, aliás. Então, principalmente na área de ciência. Você vê que nas nossas missões, os times de cientistas de cada instrumento são internacionais. E eu trabalhei na missão Cassini, que foi uma colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Europeia. Então, nossos times foram muito internacionais. Porque na produção científica, um assunto que os oncologistas clínicos têm me ensinado de montão, quando a gente discute um pouco a produção científica, fala-se isso, que precisamos avançar em colaboração entre os centros, né, que fazem a produção científica em oncologia, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, e pelo que a Rosalie está contando para a gente, existe uma complexidade tão grande, talvez se não maior, das ciências espaciais até do que para ciências biológicas e médicas, e ainda assim as pessoas se juntam, colaboram e vão cada uma contribuindo um pouquinho para responder aquela pergunta principal. Eu até queria perguntar para você, Rosalie, você comentou um pouquinho dos spin-offs, né, que acontecem nas missões espaciais, né, que podem ajudar no nosso dia a dia. Eu queria entrar nesse tema do spin-off como um spin-off de carreira. E eu sei que você começou estudando vulcões aqui na Terra, e de repente você foi parar estudando vulcões do espaço na NASA. E às vezes a gente entra numa trajetória na medicina pensando, poxa, você é aquele médico que vai atender o seu paciente no consultório, etc. Mas a gente deixa de enxergar todas as possibilidades que pode acontecer em termos de carreira. Eu queria que você comentasse um pouquinho do spin-off da carreira. Da carreira. Eu comecei, a minha graduação foi em astronomia na Inglaterra. E no meu último ano eu tive um curso de geologia planetária. E eu adorei esse curso. Eu estava fazendo um projeto na área de astrofísica para minha tese final, mas como eu gostei tanto desse curso, eu fui falar com o professor e perguntar se eu podia fazer um PhD em geologia planetária. Aí ele disse, bem, eu nunca tive um estudante que não tivesse formação em geologia, mas como você tem formação em física, eu acho que você pode fazer alguma coisa. Então, e foi assim que começou. E eu aprendi, então, geologia. Ele era vulcanólogo. Então, eu comecei a aprender a parte de vulcões, de geologia. E ele disse, eu sempre levo 2 vezes por ano um time no Monte Etna, o vulcão da Sicília. E você vem, porque você não pode aprender sobre vulcões em outros planetas se você não entender eles na Terra. Então, aí que eu
entrei na vulcanologia. E depois eu fui para os Estados Unidos e eu sei que na área de ciência espacial, e eu acho que é uma mentalidade dos Estados Unidos, as pessoas são muito mais flexíveis. Então, quando eu vim para os Estados Unidos fazer um pós-doc, eu fiz o meu pós-doc em Marte, que era com dados de Marte, que era o que eu tinha feito no PhD, e usando imagens. Mas eu fui apresentada a um time trabalhando na missão Galileu e me interessei, e o investigador principal disse: você fez vulcanologia e Júpiter tem uma lua vulcânica, então queremos que você nos ajude a fazer o plano de observações e análise de dados dessa lua, mas com instrumento infravermelho. Aí eu disse para ele: eu adoraria, mas eu nunca estudei e nunca trabalhei com instrumento infravermelho. Aí ele disse: não tem importância, você aprende. E depois, quando a missão Galileu acabou e eu estava procurando outra missão, eu conversei com um pesquisador, aliás, não da NASA, mas externo, que tinha trabalhado comigo na Galileu. E eu disse: eu não sei qual vai ser o meu próximo passo, minha próxima missão. Aí ele disse: você deve se juntar a Cassini, que é essa que está indo para Saturno, estudar a Lua Titã, que vai ser muito interessante. E o time de radar precisa de ajuda. Aí eu disse: mas eu nunca trabalhei com radar. Ele disse: não tem importância, você aprende. E a minha carreira foi assim, inclusive depois de eu estudar Titã com a Cassini, os colegas vieram perguntar: a NASA está aceitando propostas de astrobiologia e Titã é um local muito interessante para astrobiologia. Por que você não escreve uma proposta, claro, com um time, para a astrobiologia? Aí eu disse: mas eu nunca estudei astrobiologia. Ele disse: não tem importância, você conhece Titã, então você põe um time junto E é muito interessante. Então, eu fiz uma carreira assim como a gente diz lá nos Estados Unidos, mergulhando no lado fundo e nadando. Mas é muito interessante, porque só nessa história breve, porque a sua carreira dá livros, documentários, enfim, uma conversa longa. Mas 3 vezes a senhora ouviu: eu não conheço, não tem importância, você aprende. O que você acha disso? Eu acho que isso é para encorajar os jovens oncologistas e os jovens médicos. Eu acho que às vezes a gente... E os também, mentores, que né? muitas vezes ficam reticentes, né? E ficam muito dentro da sua área. Quer dizer, a inovação precisa de você puxar o conhecimento Exatamente. De outras áreas de conhecimento e juntar e transformar algo confiar novo. que a sua você vai passar para esse jovem oncologista. E eu acho que é muito esse jovem espírito cientista. de time, né? Quer dizer, você entra com o que você conhece e aprende com outro que tem uma outra área de conhecimento e junto a gente cria algo diferente, né? Eu acho que essas conexões são muito importantes, porque te dá uma visão maior. Se você estudou uma área, mas aí se põe em outra área, você começa a fazer conexões. E eu acho que muita inovação vem dessas conexões. Nós ainda temos um monte de perguntas para fazer sobre a Via Láctea. E eu vou usar um pouco mais. Eu queria saber como é que está a NASA pensando em missões para além da nossa galáxia. Bem, além da nossa galáxia é difícil, porque demoraria muito tempo. Mas já temos 2 naves, uma missão Voyager, que já foram para fora do sistema solar. Então já estão voando há quase 50 anos. Então tem uns estudos sobre uma missão interestelar, mas isso seria realmente construir a catedral, porque demoraria muito tempo. Mas já existem as primeiras pedras.
já existem as primeiras pedras. Mas você imagina 50 anos, a gente está falando do que 1970, né? Década de 70 que foi lançado. Imagina o que os cientistas daquela época poderiam imaginar como a gente estaria em 2025. Né? Exatamente. Inclusive os sensores são nem todos os instrumentos ainda estão funcionando ou pode transmitir, mas os sensores daquela época eram muito diferentes. Agora nós temos muito mais avançados. Eu me lembro que na missão Galileu teve um problema com a nave depois que a nave já estava a caminho de Júpiter, que a antena principal não abriu. Então tivemos que usar uma antena menor para comunicação, mas os dados que podiam mandar eram muito menos. Então tivemos que modificar todos os códigos de computador da nave e dos instrumentos para poder fazer coisas que não foram imaginadas na época que foi lançada. Por exemplo, compressão de dados, que na época, isso foi no princípio dos anos 90, que não era uma coisa feita muito, e modificar todos os códigos do software dos instrumentos para poder mandar assim, pequenas partes da observação. Então, e a linguagem que o computador da nave usava era assembly, que era uma linguagem antiga. Sim. Então tiveram que pegar esses engenheiros que ainda conheciam essa língua. Foram achar os engenheiros que conheciam o sânscrito da engenharia da computação. Pois é. Então acontecem uns imprevistos também. Inovação, então, implica nessa disponibilidade, nessa flexibilidade para mudar o jogo a todo instante. E às vezes não dá um passo para trás, né? Dá um passo para trás, olhar e não se deixar derrotar por isso. Eu sei que é uma frase batida, aquela de que eu ficaria horas aqui, ficaria mesmo, eu tenho tanta curiosidade, eu queria saber como é um vulcão fora da Terra, como é que se estuda isso, o que significa, fora as questões todas que são interessantes para a SBOC. Mas já me fizeram sinal que o nosso tempo está terminando. Então eu gostaria de uma palavra da senhora para todos esses jovens cientistas em oncologia, os jovens oncologistas clínicos que começam a se dedicar, ou começam a cogitar se dedicar à produção científica, pesquisa. Qual palavra a senhora dirigiria a eles? Olha, no JPL, onde eu trabalho, o nosso tema é Dare Mighty Things, que quer dizer ousar a coisas grandiosas. E eu acho que a pessoa não tem que ter medo de ousar coisas grandiosas. É daí que vem realmente os grandes resultados e a grande inovação. Então, pensar não só naquele estreitinho que você está fazendo, mas pensar em coisas grandiosas. E doutora William, depois dessa fala tão magnífica, é uma oportunidade, imagino, emocionante a de ser o presidente da comissão científica de um congresso tão importante como esse. Então, qual é o legado que esse teu trabalho, que eu imagino que também tem algumas pedras que o senhor colocou lá atrás, né? Quanto tempo o senhor deve estar pensando nisso? Quanto tempo o senhor devia estar sonhando com essa oportunidade? Qual é o legado que fica depois dessa frase grandiosa desse congresso, desse 26º congresso da SBOC, que teve aí o seu olhar para a programação científica? Eu acho que eu queria deixar o legado da inspiração. Eu queria que as pessoas se inspirassem mesmo nas histórias que são contadas aqui, sejam elas de missões espaciais ou da dificuldade que às vezes um paciente tem de encontrar um tratamento, ou do último, ou mais importante trabalho brasileiro publicado em alguma área específica da oncologia. Eu gostaria que as pessoas se inspirassem nisso para poderem criar um novo, inovar na sua área e eventualmente ajudar os nossos pacientes. Muito obrigada. Eu queria agradecer demais vocês pela sua conversa fascinante para uma jornalista como eu, que cobre ciência há tanto tempo.
Imagina quantas pautas passaram na minha cabeça e quantas pautas estão passando na minha cabeça aqui quando eu saio do estúdio e vou ali assistir um pouco das aulas, das plenárias e tudo. Eu queria convidar cada um de vocês para acompanhar a nossa programação no nosso canal, com essas conversas interessantíssimas. Essa aqui foi imbatível. Muito obrigada.